E a minha convidada de hoje é a doutora Caroline. Ela acabou de entrar, então eu vou aguardar aqui a solicitação dela para participar da nossa live. E aí hoje a gente vai falar de várias perguntas, dúvidas dos residentes lá do Hospital Padre Bento de Guarulhos, onde a doutora Carol ela é preceptora. Então ela trouxe aqui algumas dúvidas. A gente já tinha gravado outra live juntos e aí não deu tempo da gente falar de todas as perguntas. Então nós vamos falar hoje das perguntas que sobraram, tá bom? Caroline, deixa eu ver se eu consigo aqui solicitar a participação dela. Ah, ela já solicitou aqui, vamos lá. Oi, Carol, tudo Oi, bem? doutor, tudo bem? Que Tudo saudade. jóia. Obrigado por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço, sempre um prazer estar com o senhor. Então, eu vou falar um pouquinho de você. Então, a doutora Caroline Mendes, ela é dermatologista em São Paulo. Ela foi minha aluna na residência de dermatologia do Hospital Padre Bento de Guarulhos. E, inclusive, eu participei do seu processo seletivo. Você lembra? Da sua Claro, prova? lembro. E Prova, você foi super bem na prova, parabéns. Mas isso já obrigada. faz muito tempo, né? Quantos anos já faz? Ai, uns 4, faz uns 4 anos. E daí, então, a Carol, ela foi minha residente lá no Hospital Padre Bento de Guarulhos, uma excelente residente. E depois, agora, ela se tornou assistente, ela é preceptora lá, né, Carol? Quer falar um E pouquinho de você? é isso mesmo, doutor. Eu me formei lá no Padre Bento. Eu gosto muito dessa parte acadêmica, né? O senhor foi um espelho para mim, né? Um excelente Obrigado. professor, né? Maravilhoso. E aí eu saí lá do Padre Bento e continuei como preceptora voluntária, então eu continuo uma vez por semana. Quando eu não estou presente, eu continuo dando aula para os residentes uma vez por semana. Agora eu comecei com um curso preparatório TED para eles, então agora de maio até novembro, dezembro, quinzenalmente a gente vai estar estudando um pouquinho para a prova de título, e isso eu acho que é extremamente importante, curso de atualização, né? Não só para eles, residentes, mas para mim também, para a parte dos dermatologistas no geral, é sempre bom nós estarmos nos atualizando, né? Então eu gosto dessa parte de estar sempre me atualizando, estudando, fazendo curso, então isso eu acho que é de grande valia para nós, né? Com certeza, a gente tem que estar sempre estudando, né? Justamente, Exatamente. exatamente, para passar o conhecimento para os nossos alunos, a gente tem que estar sempre estudando. E é bacana porque os alunos eles vão perguntando, eles vão trazendo dúvidas, e isso estimula a gente a estar sempre estudando, né? Não, e a gente está sempre aprendendo, né? Nunca a gente sabe responder tudo e cada hora surgem mais dúvidas, né? É verdade. Carol, me conte, o que você trouxe para a gente conversar, para a gente falar hoje? Então, nós fizemos aquela primeira live, né, doutor? Foi uma live muito legal, com aquelas dúvidas rotineiras, né, que nós trouxemos dos residentes e dos dermatologistas em geral, né? Além de serem dúvidas do cotidiano, são coisas que a gente pega no dia a dia e a gente vê nossos colegas fazendo na prática, e são coisas que muitas vezes a gente acaba não vendo uma estética legal no resultado das cirurgias, né? Então, nós trouxemos algumas dúvidas dos residentes e ficaram algumas coisas pendentes interessantes também para nós estarmos falando. E pode já começar? Pode, pode. Na verdade, o que aconteceu? A Carol ela trouxe algumas perguntas, algumas dúvidas dos residentes, e daí eu falo muito também, né, Carol? Acabou que não deu tempo da gente discutir todos os assuntos, né? E foi bem bacana. É E porque tinha muita gente também, tinham vários dermatos, e aí o pessoal foi fazendo perguntas junto, e aí acabou não dando tempo, né? é verdade, foi isso também. Houve uma interação muito grande das pessoas aqui na live, e aí não deu tempo da gente falar de tudo. Mas o que que você lembra aí que os residentes perguntaram? Das que sobraram, ficou uma dúvida frequente deles a respeito dos anestésicos, né? Qual que o utilizava mais no dia a dia, e daquele medo, aquele receio de anestesiar
quanto tempo eu espero, mas aí a gente sabe que tem a ver com o mecanismo de ação de cada anestésico, né? A gente sabe que cada anestésico tem um mecanismo de ação e muitos anestésicos têm início de ação rápido, então a gente já pode anestesiar e iniciar a cirurgia, né? Exatamente. Anestésico é bem interessante da gente falar na cirurgia dermatológica, porque o anestésico mais utilizado na cirurgia dermatológica é a lidocaína mesmo, a 2%, que pode ser com vasoconstritor ou sem vasoconstritor. Né? Ele é vendido em várias apresentações, uma delas é aquele frasco de 20 ml, e pode ser com vasoconstritor, com a adrenalina, né? E seria na concentração de 1 para 200 mil. A outra forma de apresentação, outra apresentação seria em tubete, que a odontologia usa muito. Só que na apresentação em tubete, a concentração é maior. A adrenalina está ali na concentração de 1 para 50 mil. Então, ela é 4 vezes mais potente o efeito vasoconstritor. E qual é a diferença da utilização dessas duas formas, dessas duas apresentações? Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma cirurgia no rosto ou em couro cabeludo, que é uma área bem mais vascularizada, eu gosto muito de usar esse tubete na concentração de 1 para 50 mil, porque o efeito vasoconstritor é muito mais potente e duradouro, né? E aí a cirurgia sangra bem menos, então eu recomendo. Só que o tubete, o que acontece? A odontologia usa naquele carpule, sabe? Mas o que acontece? O carpule é como se fosse uma caneta, assim, que você abre, encaixa o tubete lá dentro e faz anestesia. Inclusive a agulha ela é bem fininha, né? Que é a agulha que a odontologia usa. Então eu gosto muito. Qual que é o grande problema? O problema é que o tubete ele não é estéril e o carpule é. Então a hora que você coloca o tubete no carpule, você automaticamente está contaminando o carpule. Então por isso eu não gosto de usar o carpule, né? Então como que eu uso o tubete? A minha assistente, ela pega o tubete, ela faz uma antisepsia na pontinha dele, né, com álcool 70, e eu vou lá e furo, eu já estou com a luva estéreo, a seringa estéreo e tudo, aí com a agulha também estéreo, eu punciono, faço 2 punções, e daí eu aspiro, injeto um pouco de ar e aspiro o anestésico. Então, a hora que eu injeto o ar, o anestésico já vem automaticamente. E por que eu faço 2 perfurações? Porque daí o ar entra por um e o anestésico sai pelo outro. Porque quando você for aspirar o anestésico no tubete, ele vem com certa dificuldade, né? Então você injeta ar e aspira, depois você pega o jeito. E aí o anestésico vem. O tubete ele tem uma quantidade de mais ou menos 1,8 ml, mais ou menos. Então não é grande volume que você tem ali. Mas para uma cirurgia dermatológica, 2 ml já são suficientes, né? A maioria das cirurgias, a maioria é pequena, então dá para a gente fazer assim. Ou quando eu vou fazer, por exemplo, uma cirurgia em região de tronco, membros, aquele frasco de 20 ml na concentração de 1 para 200 mil vai muito bem, resolve muito bem, né? Então eu uso também aquele em outras regiões, mas no rosto eu gosto de usar bem o tubete. Mas se você também não tiver o tubete, não tem problema, você pode usar esse frasco de 20 ml nessa concentração um pouco menor da adrenalina. Mas um detalhe que é importante, Carol, sempre a gente falar, é que a gente tem que aguardar o efeito vasoconstritor. Você não pode aplicar o anestésico e já começar a fazer incisão, porque o paciente, o efeito vasoconstritor não se estabeleceu, né? Ele se estabelece com 5, 6 minutos. Então você precisa esperar, aguardar o estabelecimento do efeito vasoconstritor para começar a operar. Então não pode você infiltrar e já começar a operar, porque eu vejo muitos residentes fazerem isso, os meus alunos do curso Hands-On. Então aguarda, conversa um pouquinho com o paciente e você percebe que o efeito vasoconstritor já se estabeleceu porque ocorre uma palidez cutânea no local, né? Então, eu gosto de fazer assim. Anestésico, o senhor quer falar sobre áreas permitidas e não permitidas? Que às vezes eles têm muito medo sobre isso também. É verdade. Então, por exemplo, o anestésico com vasoconstritor, você não deve utilizar no pênis e nos dedos, né? Que são as extremidades. Então, não deve utilizar. Mas as outras regiões, por exemplo, ponta nasal, é uma dúvida muito frequente. Eu posso usar vasoconstritor no nariz? Pode, porque o nariz é muito vascularizado. Então é até bom você usar um anestésico com vasoconstritor, porque vai sangrar um pouco menos a cirurgia. Orelha também é outra dúvida. Pode usar vasoconstritor na orelha? Pode também. Pálpebra também é outra dúvida. Pode aplicar vasoconstritor na pálpebra? Também pode, porque são regiões muito vascularizadas.
Então, o efeito vasoconstritor ele é muito benéfico, né? Que vai sangrar bem menos a cirurgia vai ficar bem mais tranquila. Carol, me conta, como que você tem entrado também em cirurgias lá com os residentes? Como que é que tem sido? Agora, por causa da pandemia, eles estão entrando em cirurgias mais de urgência, emergência, né? Então eu não tenho ido para o hospital agora. Né? Uhum. Eles têm se revezado, né? Eles estão sendo remanejados para o Covid. Os ambulatórios estão diminuídos, né? Mas eles têm operado. Hoje, terça-feira, foi dia de cirurgia com o Dr. Pegas, então teve cirurgia de unha. Hoje eles operaram caso de melanoma, suspeita. Legal. Então, eles estão operando mais esses casos casos mais graves, né? Por causa da pandemia. Então, tá tendo um pouquinho de ambulatórios reduzidos, né? Mas o serviço tem que andar, né? É, não tem jeito, né? A vida tem que continuar, apesar de tudo. Apesar de tudo. Mas Sim, todos os serviços, né, tão prejudicados por causa estão da prejudicados, com certeza. pandemia, infelizmente. E aí, que mais que a gente tem para conversar? Sobre cicatrização das feridas, em especial no couro cabeludo, que é uma região que é um pouquinho mais difícil de realizar sutura, né? Quando tumores, que é um pouquinho mais difícil de fazer retalho, às vezes precisa deixar a região aberta. O que o senhor costuma fazer? Que tipo de curativo costuma deixar? Que tipo de pomada? O que o senhor costuma fazer? Então, o couro cabeludo é assim, ó. O couro cabeludo, ele é uma região muito vascularizada, então a chance de infecção em couro cabeludo é muito baixa, a chance. Mas o que acontece? A gente acaba tendo alguns casos de infecção de deiscência, eu via alguns casos lá na residência. E por que que acontece isso? Existem dois fatores. Olha, um deles é o seguinte: quando a gente vai fazer a hemostasia do couro cabeludo ali, depois que faz a cirurgia, o couro cabeludo é muito vascularizado. E aí, alguém perguntou aqui, Carol, pode perguntar, tudo bem? Será que vocês podem tirar uma dúvida dermatológica? Coceiras pelo corpo, mais especificamente nas costas, com algumas vermelhidões, pode ser algo mais grave? Aí a doutora Carol vai falar o que você diria, Carol? Coceiros pelo corpo. Ai, tudo precisa de uma avaliação clínica, né? Então, a gente sempre vai precisar examinar a lesão, ver que tipo de lesão que é, o aspecto da lesão. A gente nunca vai falar que se pode ser grave, se não pode, sem examinar o paciente. Mesmo que seja por videochamada, a gente consegue olhar e ter uma noção. Então, só falando não dá para falar se é mais grave, se não é. Então, infelizmente, assim, só falar não dá. A gente precisa sempre ter o exame clínico do paciente, né? É importante que você passe numa consulta com uma dermatologista, pode ser com a doutora Carol, né, Carol? Sim, com certeza. Então ela vai poder avaliar, pode ser até por uma consulta online. Mas vou Isso. voltar aqui e falar então da questão do couro cabeludo, né? O couro cabeludo é muito vascularizado. E embora seja, e assim, é importante que você saiba que as regiões mais vascularizadas, elas têm uma menor possibilidade de infecção. Mas então por que que ocorrem deiscências, né? E às vezes até infecções em couro cabeludo? Pelo seguinte, um dos motivos é porque o paciente não faz a higienização corretamente no pós-operatório. Então, é super importante você orientar o seu paciente a higienizar, lavar, esfregar. Você lembra, Carol, que eu sempre falava lá no pós-operatório para o paciente, tem que lavar, tem que esfregar, não tenha medo. Muitas vezes o paciente ele fica com medo de lavar a região operada. Muitas vezes ele nem joga água ali, muito menos um sabonete, um shampoo ou esfregar o couro cabeludo. E é super importante esfregar ali, né? Então, o paciente fica muitas vezes com medo. E essa é uma das possibilidades, assim, um dos motivos da causa de infecção em couro cabeludo. E outra causa que eu estava falando é que durante a hemostasia, como o couro cabeludo ele é muito vascularizado, às vezes a gente, na intenção de coibir aquele sangramento, de controlar aquele sangramento, a gente acaba fazendo uma hemostasia um pouco exagerada. Então vai cauterizando, queima, 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 queima muito. E o que acontece? Às vezes você acaba cauterizando a borda da ferida operatória. Então, quando você vai fazer a hemostasia, você tem que cauterizar com o bisturi elétrico, você tem que cauterizar o meio, né? A área que está sangrando. E às vezes você encosta a caneta
ou a pinça do bisturi elétrico encosta na borda, sem querer. Você está cauterizando ali, mas você está queimando aqui a borda. E aí você pode fazer uma necrose aqui da borda, sabe? E aí, se você causou ali uma necrose, é óbvio que a cicatrização vai estar prejudicada. Então, quando você retira os pontos, aquilo pode fazer uma deiscência. É uma das causas também. E o que acontece? Não só você vai cauterizar aqui, mas você não presta atenção e você acaba cauterizando a borda da ferida, como o couro cabeludo ele tem uma espessura muito grande, ele é muito espesso, chega a ter um centímetro de espessura, 1,5 centímetros às vezes, e aquilo é muito vascularizado e sangra bastante. E aí, na intenção de controlar esse sangramento da borda, eu vejo às vezes que as pessoas fazem uma cauterização ali da borda, cauteriza, cauteriza, cauteriza. Então, essa cauterização exagerada, essa queimadura que você provocou na borda da ferida, vai prejudicar a cicatrização. E aí, o paciente não cicatriza muito bem. E aí, unindo isso a uma retirada de ponto mais precocemente, acaba culminando com a deiscência. Então, couro cabeludo é uma região que também você tem que deixar bastante tempo para retirar os pontos, no mínimo 2 semanas. Né? Eu deixava 2 semanas, 21 dias, porque às vezes fica muito tensa a sutura, né? Couro cabeludo às vezes fica muito, com muita tensão. E aí, se você retira precocemente, aquilo acaba abrindo, acaba fazendo uma deiscência. Então é super importante. Aí você vai me perguntar assim, mas então como que a gente faz com esse sangramento? Que às vezes está ali de forma exuberante no couro cabeludo, a gente cauteriza aquilo, não estanca, continua sangrando muito. O que que a gente deve fazer? Então eu sempre falo, você, claro, tenta fazer a hemostasia ali, se tiver um vaso, você muitas vezes tem ali no couro cabeludo um vaso calibroso que está sangrando bastante, então eu sugiro que você ligue o vaso. Pegue um Kelly lá, um mosquito, clampeie o vaso lá e depois você pode dar um ponto ali mesmo com fio absorvível. Pode ser um catigu mesmo, não tem problema. Dá um ponto, 2 voltas ali, amarra bem e deixa aquele ponto sepultado. E depois você vem e faz a sutura de couro cabeludo. E aí, o que acontece? Não adianta às vezes você ficar cauterizando, 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 porque aquele sangramento, ele não para. Então, qual que é o segredo? Você já partir para a sutura. E uma Sim. sutura que é muito boa, né, Carol, para couro cabeludo, é a sutura contínua. Então, você faz um ponto, eu falava assim para vocês, faz um ponto macho, dá um ponto ali, bem macho, que eu digo assim, longe da borda, meio grosseiro, dá um ponto bem apertado, e você vai dando as laçadas, dá uma volta, outra, e vai indo, é a sutura contínua. E no couro cabeludo, vai bem a sutura contínua ancorada, que é assim, você dá a volta e faz uma alça. Você passa o ponto por dentro da alça. E você vai de novo, passa por dentro da alça, faz de novo, vai passando por dentro da alça. E aí ele vai ficando ancorado. E é uma sutura bem forte, resistente e bem hemostática essa sutura. Então ela vai muito bem para o couro cabeludo. A sutura contínua ancorada ou a sutura contínua simples são excelentes, são super bem indicadas para couro cabeludo, entendeu? Então isso que pode acontecer, de acontecer uma deiscência, por exemplo. Então, E sempre tomar cuidado com as cordas, né? com as bordas é super importante. Carol fez um curso aqui comigo, né? Fiz o curso, maravilhoso, recomendo para todo mundo. Sempre que eu posso, eu encaminho o pessoal para o curso do Dr. Ed, vale muito a pena. Não só pela parte do curso hands-on, mas por todo o resto que tem por trás, né? Pela parte teórica, pelos ensinamentos que a gente tem sobre como montar uma clínica, tudo que a gente não aprende na medicina, né? Na residência médica, todos os anos do Dr. Ed de ciência. Obrigado. Ó, Leonardo falou aqui, vou me programar para fazer. Se Leonardo, programa. depois fala com a minha secretária. Todas as turmas estão esgotadas. Talvez eu tenha alguma vaga agora para essa turma de maio. Mas será um prazer te receber aqui, viu? E é isso que a gente estava falando, né, Carol? Que durante a residência, muitas vezes, a gente não aprende isso, nem na faculdade. A questão da gestão, né? A questão do faturamento, o Esse posicionamento de mercado, não é? a gente sai, vai trabalhar para convênio, e trabalhar para convênio é uma prostituição, né? E às vezes a gente precisa, mas infelizmente a gente não tem essa visão que a gente tem no curso. A gente sai do curso assim chocado, meu Deus, preciso abrir meu consultório para ontem. É verdade. E você está trabalhando onde, Carol? Estou me programando para abrir meu consultório.
Parabéns, parabéns. É verdade, porque a gente não. Essa questão, por exemplo, quando o pessoal termina a residência ou estágio, acaba assim, ah, eu quero montar meu consultório, como que é? Eu quero trabalhar, como que é? Eles querem se credenciar, né, no convênio. Vão atrás do credenciamento, querem se credenciar no convênio. E muitas vezes o plano de saúde você acaba sendo explorado, né? Porque Não, os horários são muito baixos. não é uma vergonha. É uma vergonha mesmo. Eu ainda trabalho para convênio, doutor. Não, mas futuramente você É, pode não tem, continuar no convênio, mas depois você vai se programando. com certeza, não tem como largar assim de uma vez. Não, não tem como. Não tem É. como. Mas você pode atender um pouco de convênio e atender também particulares, né? Com certeza. É o Não que tem... eu estou fazendo no momento. É isso mesmo. E agora eu queria te perguntar uma coisa, Carol. Pode falar, doutor. Me conta aqui, como que foi para você a questão da cirurgia? Quais foram os maiores desafios para você na cirurgia durante a residência? Minha agonina alta. Conta para o pessoal o que que é essa agonina alta aí. Com o doutor Ed lá na residência, nós tínhamos alguns preceptores de cirurgia, né? Nós tínhamos três cirurgiões plásticos, né? Um deles nós só rodávamos no E3, só os estagiários rodavam com ele. E dois cirurgiões plásticos, o do doutor Ed mais uma, e um cirurgião dermatológico. E com o doutor Ed, nós só operávamos cânceres de pele, né? O doutor Ed fazia só oncologia cutânea. E eram cirurgias grandes, cirurgias enormes, né? E até, doutora, a gente estava falando do couro cabeludo, eu não sei se o senhor se recorda de um funcionário lá do Padre Bento, que ele vivia para cima e para baixo com um chapéuzinho e todo mundo adorava ele. Até o dia que ele apareceu no seu ambulatório de oncologia e tirou aquele chapéuzinho. Tinha um brocotoma enorme naquele. Enorme. Quando o senhor estava falando, eu lembrei desse senhorzinho. Eu falei, meu Deus do céu, mas no fim a cirurgia dele ficou ótima, né? Enfim. E a agonia alta era aquele medo, aquele terror que a gente tinha de sangramento, de complicação, de pegar um vaso, de pegar um nervo. E com o doutor Ed nas cirurgias grandes, a gente perdeu o medo, né? Então, a gente morria de medo na cirurgia, mas o doutor Ed tirou tudo isso da gente. E na dermatologia, obviamente, a gente não faz coisa enorme, a gente não faz retalho, faz pouco enxerto. Quem faz isso é quem realmente vai se especializar, fazer um R4 em cirurgia, quem vai para a cirurgia de Mohs, quem realmente vai fazer cirurgia grande, né? Senão a gente vai encaminhar para o cirurgião plástico. Se eu não estou habituada com aquilo, eu não vou me aventurar a fazer o que eu não estou habituada no meu dia a dia. Então você tem que também ter responsabilidade, saber aonde você está se enfiando, né? Então a gente falava da agonina alta, né? Que mais, doutor, que a gente falava? A letrina. Ah, eu lembro da Outro agonina, porque assim, porque o que acontecia assim, que às vezes o residente chegava e às vezes, claro, o paciente está acordado na mesa. E eu falava, ó, tem que ser discreto, né, no que vai falar, né, porque o paciente está ouvindo, então. E às vezes o residente acabava falando alguma coisa, falava, olha, não fala assim, porque vai aumentar a agonina do paciente, né? Então, Meu Deus, tá sangrando agora. então o paciente fica agoniado ouvindo essas coisas. Então eu falava, não, vocês vão falar que está úmida a cirurgia, não vai falar que está sangrando, né? E é importante a gente falar aqui, a gente precisa falar dos nossos colegas, meus colegas, né? Então, enquanto eu estava lá na residência, então eram três cirurgiões plásticos e um cirurgião, um cirurgião dermatológico, que é o Dr. José Roberto Pegas, meu Isso. grande amigo, de Doutor, mais de 25 anos de amizade. A doutora Viridiana, ela também é cirurgiã plástica, ela está ainda no serviço, né? E o Dr. Luiz Arthur Basso, que é cirurgião plástico também, meu colega, tá e a lá gente também. trabalhou lá, ele está lá também, né? Então a gente trabalhou durante muito tempo e os residentes passavam com a gente. E aí depois eu me aposentei em 2019 e eles continuam tocando serviço lá bravamente, né? E Ele... agora tem outra cirurgia plástica, que é a Ah, doutora Ellie, mas eu não a conheci. tá. Tem mais uma outra Que é cirurgiã a plástica. mulher do senhor. Ah, que legal, muito bom. E sabe que quando os residentes passavam comigo, às vezes eles perguntavam, mas, doutor Ed, a gente vai fazer esse tipo de cirurgia no meu consultório, por exemplo, um retalho, tirar um tumor enorme. Esse paciente que você falou, ele tinha um SEC enorme de couro cabeludo. Enorme.
Quando eu tirei com margem de segurança, ficou imenso, né? Ficou um defeito de, sei lá, quase 10 centímetros. E os residentes sempre falavam, mas meu Deus, eu vou fazer esse tipo de coisa? Não. E eu sempre falava para eles, não, vocês não vão fazer esse tipo de cirurgia no seu consultório. Mas qual que era o objetivo do residente passar comigo? Para justamente perder esse medo, sabe? Que você falou. Então, se você entra em cirurgia grande comigo, quando você encontrar um vaso pequeno, que tenha 5 milímetros de diâmetro, você vai tirar com os pés nas costas, sabe? Cistos epidérmicos, lipomas, todas as nodiciotelasmas, você vai fazer com muita tranquilidade. Ou mesmo os vasos, né? Porque a maioria dos vasos, os tumores que aparecem no consultório do dermatologista, são lesões pequenas, que vocês conseguem resolver tranquilamente no consultório, né? Então, é por isso que vocês passavam comigo, para perder esse medo, justamente de operar, encarar e fazer as cirurgias. E vocês saem de lá realmente com uma formação cirúrgica muito diferenciada no mercado, né? Sim. E existe uma lacuna muito grande na formação cirúrgica dos dermatologistas, né, no Brasil. Tem Mas dermatologista que nem opera, né, doutor? sim, eu acho que a maioria não domina a cirurgia dermatológica. E é importante que vocês dominem, porque você se diferencia muito no mercado, porque a maioria não faz, né, cirurgia dermatológica. Então, aqueles que fazem acabam se destacando muito no mercado. É importante isso. Com certeza. E aí, mais alguma pergunta? Ah, gente, o doutor Ed tem uma técnica para cirurgia de unha que vale fazer o curso dele só por isso, viu? Façam, não vão. Ah, obrigado. E eu já pratiquei, viu, depois do curso. Maravilhoso. E deu certo? Tá certíssimo, incrível, adorei. Ótimo. É verdade. É, o que que você achou de diferente na técnica? Conta aí Tudo pra... é mais simples. Muito mais simples, muito mais rápido. É verdade. Oi? Inflama menos. Hum. Você acha que assim, eu não costumo usar fenol, né? E o pessoal gosta muito de usar fenol, fazer a Então, fenolização da matriz. eu usava fenol também, eu usava ata. Ah, tá. Eu não E o usava pessoal... fenol. Na residência, eu usava fenol. Quando eu saí da residência, como eu não tinha fenol no consultório, eu só usava ata, porque também pode ser usado ata ao invés de fenol, né? E o Aham. sabia também que o ata inflamava um pouquinho menos do que o fenol. Mas com a sua técnica, eu vi que ainda inflama um pouco menos. Então eu achei incrível. Ah, obrigado. O que acontecia? Eu li um artigo, na verdade, fazendo uma comparação da aplicação do fenol ou sem a fenolização. E eu li também, já vi em livros isso, falando que a fenolização acaba causando uma exudação, uma inflamação, o paciente fica secretando ali, secreção purulenta por muito tempo. Você percebeu isso, já que você chegou a ver? Bom, você não fez com fenol, né? Você fazia com áta. E também depende do grau de inflamação que tá aquela unha encravada, né? Porque depende de como tá cada unha. A gente recebe unhas e unhas. É Granuloma verdade. piogênico, então também depende disso. E vamos contar para o pessoal como que é, né, gente? Qual que é a diferença? É que eu não faço a fenolização, eu não aplico nem fenol nem ata. Eu faço uma eletrocauterização da matriz ungueal. Então, depois que eu faço a ressecção ali daquele fragmento da unha, eu faço uma eletrocauterização da matriz. E aí, uma das críticas para o uso do fenol é que ele acaba exudando muito, né? O paciente fica secretando com uma secreção purulenta por muito tempo. E você tem percebido isso, Carol? Sim. Por que você notou que é diferente, que você achou que é mais tranquilo? Então, primeiro que eu já não suturei, né? Porque o senhor não sutura, então eu É, tinha aquele hábito de suturar depois da fenolização, ou de usar o ata, que eu usava o ata ao invés do fenol, e eu suturava ali. E aí eu achei mais tranquilo fazer a eletro na matriz, e aí não precisei. Parece que já juntou ali, sabe? Não precisei suturar. Eu achei ótimo. e mesmo você suturando a unha ali, você notava que secretava mesmo assim? Mesmo assim, mesmo suturando, secretavam. Então, no fato de você suturar ali a unha novamente, fechando aquele espaço, não significa que não vá secretar.
Porque Não, por baixo, né, secreta do mesmo jeito, né? Justamente porque embaixo acabou ficando o tecido ali desvitalizado com a fenolização ou mesmo com a cauterização, com o ATA. Então, ficando o tecido desvitalizado, ou até tecido ali contaminado, infectado, acaba infectando e pode ser, secretando. mas não deixa de secretar. Acaba secretando mesmo. E que mais, Carol? Que dúvida? Querem saber se o senhor costuma operar queloide Uhum. ou se o senhor costuma infiltrar triancil. E como é que o senhor costuma fazer diluição de triancil? Se para queloide o senhor usa triancil puro, ou se o senhor costuma fazer diluição, se o senhor usa triancil ou Kenalog ou qualquer outro produto para cicatriz hipertrófica, ou se usa alguma outra coisa para cicatriz hipertrófica, como é que o senhor costuma manejar o corticoide intralesional? Tá. Menina do céu, isso daí dá uma outra aula, dá uma live inteira. Tá. Mas eu vou tentar resumir aqui. Assim, olha, eu uso Triancil porque o Kenalog eu achei muito difícil para encontrar. Agora, na pandemia, piorou ainda mais. Mas quem conseguir comprar nas importadoras, o Kenalog de 40 miligramas, né? Tem um frasco de 10 ml ou um frasco menor. E o Triancil, que também vai muito bem, a gente encontra em qualquer farmácia, eu uso mais esse. Depende muito, depende da agressividade da lesão, da cicatriz. Mas antes da gente partir para a terapêutica, eu diria assim, que é super importante que você sempre inicie com uma terapêutica menos agressiva, mais conservadora. Uhum. Porque o queloide, se você parte para a cirurgia, ele pode recidivar de forma muito exuberante depois. Então é melhor sempre a gente ir com cautela, uma compressão local, né, para depois você partir para a cirurgia. E a infiltração do corticoide é uma das armas que a gente tem. Então, eu costumo diluir geralmente 1 para 1, mais ou menos. Se for só uma cicatriz hipertrófica, que está ali incomodando o paciente, eu até faço uma diluição maior, né? Diluo, sei lá, 1 para 3, 1 para 4, só para dar uma diminuída ali naquela hipertrofia. Mas se já for um queloide, que você vê notadamente que é um queloide, uma lesão mais agressiva, que ultrapassa os limites ali da cicatriz, daí eu já partiria para a infiltração do corticoide mesmo, de uma forma até mais concentrada ou até pura mesmo. E às vezes ele não resolve, sabe? Mesmo você infiltrando, eu infiltro ali, sempre intralesional, não adianta infiltrar, porque às vezes eu vejo o pessoal infiltrar fora da lesão, sabe? Às vezes até no subcutâneo. Aí não adianta, que vai atrofiar o que não deveria. Então é sempre intralesional e é difícil de infiltrar. Use uma seringa com rosca, né? Uma agulha de insulina e tente infiltrar de forma intralesional. E ao mesmo tempo que eu infiltro o corticoide, eu oriento o paciente a usar uma placa de silicone gel para comprimir, porque a compressão ela causa uma isquemia e aí ajuda na regressão desse tipo de cicatriz, né? Então eu tento fazer isso, o paciente volta a cada 30 dias, 45 dias, para eu repetir a infiltração e eu vou observando. Eu faço isso umas 3 sessões e Teve vejo alguém se que falou da massagem, né? Desculpa até te cortar. a massagem também é super importante, porque a massagem ela é isquemiante. Então, tudo que Uhum. vai isquemiar uma cicatriz hipertrófica, um queloide, ajuda na sua regressão, sabe? Uhum. Então, eu oriento o paciente a massagear o local, aqueles géis todos que a gente conhece, né? Quelocote, Schematics, Contractubex. Então, o paciente tem que massagear vigorosamente o local. E isso faz com que o queloide ou a cicatriz hipertrófica vá regredindo. Então, eu faço isso, o paciente volta a cada 45 dias, eu observo. Se por acaso aquilo estiver evoluindo bem, favoravelmente, eu continuo na terapêutica. Mas depois de umas 3 sessões, não houve nenhuma resposta, aí não adianta, aí a gente tem que partir para a cirurgia mesmo. E aí eu removo o queloide mesmo, cirurgicamente. Existe a possibilidade de você remover de forma intralesional. O que é isso? Você remove por dentro, sabe? Você deixa uma borda de queloide. Mas eu não gosto de fazer isso. Na literatura você vai ver. Então você tira o miolo e deixa uma borda de queloide e faz a sutura. Mas o que acontece? O paciente não fica satisfeito porque ainda sobra queloide ali no local, né? Fica um queloide remanescente, então o paciente não fica satisfeito. Eu gosto de remover todo o queloide e faço também a infiltração, muitas vezes,
ali mesmo na borda da ferida operatória, e depois o paciente tem que fazer a beta-terapia. Se ele não fizer a beta-terapia, não adianta, não vai ter uma boa resposta, né? Então, se você for fazer exéresis de um queloide, o paciente tem que fazer a beta-terapia, que é a radioterapia, né? Com radiação beta. Porque se ele não fizer, a recidiva é certa, Carol. Vai voltar e volta até às vezes pior. Então é importante fazer a beta-terapia, que são 10 dias, e o paciente tem que começar a beta-terapia no dia seguinte, nas primeiras 48 horas. Se você deixar para fazer a beta-terapia 3 dias depois da cirurgia, também não adianta. Então o paciente operou hoje, ele tem que fazer a beta-terapia amanhã. Então, se você operar, não é legal você operar o paciente na sexta, porque às vezes as clínicas de beta-terapia não funcionam no sábado. Daí operar na sexta para ele fazer na segunda, você já perde um pouco da eficácia da beta-terapia. Então é importante operar e o paciente já fazer no dia seguinte. E são 10 sessões, né? É aplicado ali, a radiação é muito rápida, são alguns minutos que o pessoal aplica ali e depois o paciente vai embora no dia seguinte e tem que voltar para fazer 10 sessões, entendeu? Você tem visto casos assim de queloide? Como que você tem feito? Como que você tem conduzido isso? Eu primeiro tento, depende do tamanho do relógio, né? Mas primeiro eu tento tópico, Aham, dependendo da né? Usar o corticoide oclusivo. Se ele não teve nenhuma resposta em 30 dias oclusivo contínuo, aí eu parto para intralesional, corticoterapia intralesional, e eu uso corticoide puro. Eu não costumo diluir, eu faço triancil puro mesmo. aham. E no E geral responde bem. responde bem. Mesmo se for uma cicatriz hipertrófica, sim, tá? Quando é uma cicatriz hipertrófica, ela tem uma tendência à regressão espontânea, né? Ah, Às vezes a gente ia aplicar o corticoide ali em grande quantidade, ou às vezes muito concentrado. eu diluo bem o triancil, eu não aplico puro. Ah, isso mesmo. Bem diluído, com medo até de atrofia, né? Dos efeitos colaterais do corticoide. Tem queloide que ele é tão agressivo que nem a cirurgia resolve. Você opera ele recidiva, sabe? Então, especialmente alguns aqui, ó, região pré-esternal, já vi uns muito agressivos. Em lobo de orelha, muito agressivos alguns. Você opera ele recidiva, mesmo fazendo beta-terapia. Então, a criocirurgia é uma boa opção. Quem fazia a criocirurgia lá na residência era o Dr. José Roberto Pegas. Eu não sei se ele ainda continua fazendo. E ele tinha Mas, excelentes resultados, né? Então, esses queloides muito agressivos, eu acho que vale a pena fazer a criocirurgia, né? tá. A Tem uma única ponteira coisa específica, uma técnica específica, pode falar. que é bem doloroso, né, para os pacientes. É a Mas única quando não tem coisa que jeito, responde bem mesmo. responde. Mas acho que vale a pena talvez infiltrar um anestésico embaixo, que tal? É. Não, eu digo no pós, né? Porque para a própria Ah, crio já pós. é o pós que faz bolha, né? Aquela coisa chata. Porque você causa ali uma necrose mesmo, né, do queloide. Então, o pós-operatório deve ser um pouco Bem, tumultuado mesmo. Porque fica aquela ferida lá, né, aberta. Então deve ser um pouco tumultuado, meio doloroso. Mas o paciente já está tão incomodado com aquele queloide, muitas vezes o paciente que acaba sendo encaminhado para fazer criocirurgia é porque ele já tentou todo tipo de tratamento, né? Já tentou infiltração, não adiantou, já tentou cirurgia recidivou, mesmo com betoterapia. Então acaba que ele aceita, mesmo esse pós-operatório meio conturbado, né? E é isso. Acho que é isso, né, Carol? O que que você tem mais de sugestão? Acho que é isso. eu acho que é isso. Falamos bastante. Temos que fazer uma terceira live para dar sequência às questões aqui. Isso mesmo. Então, Carol, eu queria te agradecer. Obrigada mesmo. Eu estou com um pouco de retorno aqui do meu sinal. Não, não tem problema. Obrigado, Carol. Então a gente depois marca de novo. Mais para frente a gente marca mais lives, né? Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço, então. E queria agradecer também a presença de todos aqui na live. Carol, queria agradecer de novo, viu? A sua Obrigada. participação. Conte comigo e que a gente continua se falando. Pessoal, quem tiver interesse, mande um direct, qualquer dúvida que tenham, temas de live, alguma dúvida sobre meus cursos, eu tenho o curso Hands-On, tem também o curso online, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado pela companhia aqui.
Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado, Carol.